Bom dia a todos, que a paz de Jesus seja alcançada por todos nós esta manhã. Dando continuidade aos nossos estudos de domingo, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, hoje nós vamos refletir o capítulo 152, e o título é Ciência e Amor. Então nós vamos refletir sobre essas duas asas, uma metáfora muito utilizada pelos espíritos e pelo próprio Emmanuel. Duas asas que precisam bater harmoniosamente para alçar voos mais elevados. A asa da ciência, progresso intelectual, e a asa do amor, o progresso moral. Embora o progresso intelectual muitas vezes vem primeiro, o progresso moral é essencial, às vezes muito tardiamente, infelizmente, na humanidade. Nós vivemos num momento que é importante equiparar, aproximar o progresso científico, intelectual e tecnológico, que é significativo, ao progresso moral. Existe ainda uma distância muito grande que precisa ser preenchida, ser ajustada, para que essas asas estejam em harmonia, atuando de maneira mais compassada, para que a humanidade possa passar um momento assim mais evolutivo. E o versículo que Emmanuel selecionou para nós, neste capítulo, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: a ciência incha, mas o amor edifica. Então nós vamos refletir, inspirados nessa fala do apóstolo Paulo, e precisamos compreender o contexto em que ele escreve. Paulo lidou diretamente com os desafios da arrogância e do orgulho, daqueles que possuíam vasto conhecimento, mas que ainda não o colocavam a serviço do bem, da lei divina e do amor. Ele mesmo viveu essa experiência em determinado momento da sua trajetória, quando ele ainda era Saulo, antes de ser Paulo. Perdeu-se no campo do intelecto, do raciocínio, da eloquência, da inteligência apartada do amor, no raciocínio sem luz espiritual. E ele conseguiu, graças ao Evangelho de Jesus, ajustar isso nele, equilibrar essas duas asas. É um assunto sobre o qual ele veio falando ao longo de toda a sua trajetória, especialmente depois da experiência que foi muito marcante para ele em Atenas, quando ele teve uma das suas maiores decepções na vida. Porque como Atenas era a capital intelectual do mundo, o berço da filosofia, ele achava, ele imaginava que Atenas receberia com muita alegria o Evangelho de Jesus e se tornaria assim um grande farol para iluminar a humanidade. Paulo foi educado nas escolas de Atenas, nas escolas gregas pelos mestres de Atenas, em Alexandria, e ele cresceu sobre essa influência. Além da influência com o seu mundo hebreu, e com as escrituras. Então ele tinha essa expectativa. No entanto, Atenas foi o único lugar que ele não conseguiu, por onde ele passou, que ele não conseguiu fundar nenhum núcleo de estudos, nenhuma comunidade da vivência do Evangelho. Aí Paulo saiu de lá super abatido, triste,
sentindo assim incapaz de traduzir e expressar o Evangelho de Jesus para aqueles espíritos. Mas, posteriormente, quase assim no final da sua trajetória, ele mais amadurecido, já em Roma, compreendeu que os espíritos de Atenas ainda estavam naquela condição, presos à frieza, à presunção, de muita ciência, de muito intelecto, mas com o sentimento ainda bem apagados. Isso explica porque Paulo faz esse alerta: a ciência incha, mas o amor edifica. E nesta carta aos Coríntios, ele escreve para que tenham cuidado com relação à inteligência, com relação à ciência, para não se perderem só nessa asa, que muitas vezes, apartados do amor, acaba se tornando instrumento de sombras e de muitos males para a humanidade. E Emmanuel inicia a sua reflexão dizendo: a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. Não temos dúvidas de que o que a ciência produz, gera, é grandioso. Olha a tecnologia que nós temos hoje, A ida do homem à Lua, o homem já consegue explorar o fundo do oceano, manipular elementos da natureza, fazemos construções, ferramentas, máquinas impressionantes, Então, realmente, é muito poder. Mas, só que esse poder é neutro em si mesmo. Pode ser usado para o bem ou para o mal. Pode prejudicar ou beneficiar, Por isso que a ciência tem muito poder, mas só o amor beneficia. Fazendo um paralelo, a mediunidade é uma ferramenta, Uma faculdade neutra em si mesma. Tem muito poder, mas só a mediunidade, com amor, de fato beneficia. Transforma o médium, como também as vidas ao redor dele. Somente o amor pode dar à ciência um propósito e uma aplicação que realmente beneficiem as coletividades. E Emmanuel afirma: a ciência em todas as épocas conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Então a ciência vem dando saltos, avanços realmente consideráveis, muito consideráveis, especialmente de alguns séculos para cá. E quanto mais passa o tempo, mais vai se dando esse progresso e a taxa de crescimento e desenvolvimento vai se ampliando. A ciência no mundo realiza coisas que antes pareciam impossíveis, Hoje, por exemplo, podemos falar ao vivo com qualquer pessoa de qualquer lugar do país, do mundo, Apenas usando um pequeno aparelho que cabe no bolso. Há 1 ou 2 séculos, quem imaginasse algo assim provavelmente seria considerado louco. Muitos inventores, aliás, foram vistos como sonhadores, sofreram críticas, zombarias e até perseguições. Mas apesar disso, deixaram o seu legado. Aquilo que antes parecia impossível tornou-se realidade no nosso dia a dia. E o que hoje ainda parece impossível pode, no futuro, tornar-se algo comum para a humanidade. E Emmanuel prossegue: mas para essa mesma ciência, pouco importa
que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse, nem as finalidades santas. Então, o discernimento moral, o uso correto da ciência, depende da consciência moral, do sentimento e do compromisso que cada pessoa já desenvolveu. Uma mesma descoberta, como uma fonte de energia, pode ajudar o progresso da humanidade, mas pode também ser usada para destruir cidades inteiras. A tecnologia pode servir para divulgar o bem, o evangelho, mas também pode ser usada para enganar, espalhar fake news e também aplicar muitos golpes. O problema não está na ciência. As descobertas científicas não são o problema. Tudo depende da forma como cada pessoa decide utilizá-la. O progresso moral orienta a ciência, e à medida que a humanidade cresce moralmente, passa a usar melhor a ciência em todos os campos do conhecimento. E mesmo com um grande avanço intelectual, ainda existem muitas contradições por falta do progresso moral. Vemos a ciência a serviço de interesses egoístas. Às vezes, a ciência política, econômica e diplomática é usada para atender interesses particulares, em vez de ser usada para o bem coletivo. Medicamentos inacessíveis, medicamentos essenciais para salvar vidas, muitas vezes têm preços tão altos que grande parte das pessoas não consegue comprar. E uma das áreas que mais movimenta recursos no mundo ainda é a indústria de armamentos, o que revela o quanto a humanidade ainda precisa melhorar a forma de aplicar o conhecimento que já conquistou. Então Emmanuel continua: o amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Então, a ciência produz os recursos e as ferramentas do progresso, mas é o amor que orienta a maneira correta de utilizá-los. O amor se aproxima do trabalho da ciência, dos cientistas, daqueles que desenvolvem essas descobertas da ciência, e lhes dá a consciência do bem. Assim, uma grande fonte de energia pode ser aplicada para gerar luz e melhorar a vida das pessoas, e não no sentido de destruir vidas e cidades, Da mesma forma, invenções como a dinamite, podem servir para abrir estradas e favorecer o progresso, em vez de destruir outras pessoas, outras vidas. Esse princípio vale para todos os campos da atividade humana. No uso dos meios de comunicação, por exemplo, o amor inspira a divulgar aquilo que instrui e edifica, evitando boatos, enganos e conteúdos que prejudiquem o próximo. Na política, o amor ensina que o poder deve estar a serviço do bem comum e não de interesses particulares. Na medicina e nas descobertas científicas, orienta para que o conhecimento
seja utilizado para salvar vidas e aliviar dores, e não apenas como instrumento de lucro, em que a vida é colocada em última instância, né? E em que o indivíduo é visto apenas como um usuário ou apenas como um cliente, como um comprador, e não como um irmão. O amor transforma a maneira como utilizamos o conhecimento. Ele modifica a perspectiva de todos que atuam em qualquer área. E Emmanuel prossegue: se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. Então, a ciência descobre o explosivo. O amor descobre o explosivo para o progresso. A ciência inventou a máquina que possibilitou a impressão, os livros, né? O amor orienta o que deve ser escrito neles, para que esteja a serviço do que renova, do que eleva e transforma, e não do que degrada ou alimenta paixões inferiores, ilusões. Então, a gente vai vendo o quanto ainda temos a ajustar. Porque muitas descobertas científicas acabam sendo usadas a serviço de interesses pessoais, pelo egoísmo, pelo orgulho e pelo preconceito. Muitos dos maiores males da humanidade não são causados por aqueles que estão ali na mais absoluta ignorância, por aqueles que não têm propriamente cultura. Os maiores males são causados por grandes inteligências, que usam seus conhecimentos para contornar a lei dos homens. Mas da lei divina não escapam, né? Naturalmente. Então, o sofrimento, as sombras que ainda vemos no mundo, de modo geral, nasce do descompasso entre o progresso intelectual, que já é muito grande, e o progresso moral, que ainda deixa a desejar. E prossegue então Emmanuel. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Ciência, né? Entretanto, somente o segundo, o amor, pode dar um coração iluminado. Então, quantos cientistas, quantos pesquisadores, inventores não tiveram tremenda coragem, arriscando muitas vezes a própria vida, né, para trazer determinados progressos, avanços para a humanidade. Revelam assim um coração corajoso, determinado. Mas também vemos quantos cientistas, quantas mentes colocando seus conhecimentos a serviço da guerra, da destruição em massa, dos sistemas de corrupção, dos sistemas que prejudicam muitas pessoas e mantêm privilégios e desigualdades. Então, primeiro, a ciência pode dar um coração determinado, um coração corajoso, mas só o amor ilumina o coração para o bem. E aí Emmanuel conclui: o mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Então, quando a ciência é inspirada pelo amor, vemos exemplos de cientistas e pesquisadores que se dedicaram, que se sacrificaram, trabalharam incansavelmente
e colocaram suas descobertas a serviço da vida. Como aqueles que desenvolveram vacinas e tantos outros recursos que beneficiam toda a humanidade. Disputas de poder. Por isso, Emmanuel nos lembra que o verdadeiro equilíbrio virá quando o progresso intelectual caminhar junto com o progresso moral. Quando o bem da humanidade estiver acima do orgulho, do lucro, dos interesses particulares, a ciência deixará de apenas inchar. Ela não será apenas poder e conhecimento, mas também instrumento de luz guiada pelo amor. E assim termino, desejando a todos um ótimo domingo e uma semana iluminada na paz de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Obrigada.